Olá, bem-vindos a mais uma conversa nossa aqui. Olá, tudo bem? Hoje a gente vai dar uma olhada num material chamado Ezequiel.pdf. Basicamente são trechos, né, do livro bíblico de Ezequiel. Isso mesmo. E a ideia aqui é tentar pegar as mensagens principais, sabe? Especialmente para quem talvez está começando a ter contato com esse texto, que é bem simbólico, né? Denso. Vamos tentar desenrolar isso. Com certeza. E Ezequiel é conhecido justamente por isso, né? Imagens muito vivas, uma linguagem assim super forte. Ele está falando ali de julgamento, de responsabilidade, mas também de esperança, né? Esperança de restauração para o povo de Israel. Num período bem complicado, né? De crise, exílio. Exatamente, um momento bem difícil da história deles. Bom, e começa logo com aquelas visões impactantes, né? Da glória de Deus. É impressionante. Seres viventes, rodas com olhos para todo lado, fogo, brilho e uma figura num trono. É grandioso demais. Sim, é de tirar o fôlego. Essas primeiras visões, elas meio que preparam o terreno, sabe? Mostram a majestade, a santidade de Deus. É o pano de fundo para tudo. Certo. E aí, logo em seguida, vem o chamado do profeta Ezequiel. Ele recebe aquela ordem bem estranha, né? De comer um rolo. Comer um rolo, e como era isso? Pois é, e o texto diz que tinha gosto de mel, apesar de conter palavras de lamento e aviso. Simboliza ele internalizar a palavra de Deus, né? Mesmo as partes difíceis. Doce, porque é divina. Entendi. E ele é enviado para falar com quem mesmo? A casa rebelde? Exatamente. A casa rebelde de Israel. Uma tarefa, assim, nada fácil. Imagino. E Deus fala para ele entregar a mensagem de qualquer jeito, né? Independente se o povo ia ouvir ou não. Por que essa insistência? Olha, isso é crucial. Mostra que a responsabilidade do profeta é ser fiel à mensagem. O resultado? Bom, o resultado não está na mão dele. Está na mão de Deus e de quem ouve. Faz sentido. E para tentar fazer essa mensagem chegar, ele usa umas ações simbólicas muito visuais. Quase umas performances, né? Ah, sim. Aquela do tijolo para representar Jerusalém cercada e ele deitado de lado por um tempão. Meses, dias que representavam anos, né? Para simbolizar o peso do pecado de Israel e Judá. Puxa. E a comida racionada, cozida de um jeito estranho. Também era para mostrar as dificuldades que viriam com o cerco, com o exílio. Era um jeito de esfregar a realidade na cara deles, sabe? Para ver se acordavam. E falando em acordar, o texto pega pesado com os falsos profetas, né? Nossa, muito. Critica duramente aqueles que inventam profecias, que falam de paz quando não tem paz nenhuma, seguem a própria cabeça, né? E condena a idolatria também. Idolatria persistente, pelo visto. Sim. E o texto chega a dizer que nem mesmo figuras super justas, tipo Noé, Daniel, Jó, nem eles poderiam salvar a nação inteira só pela justiça deles, se o povo continuasse no erro. Isso leva direto para outra ideia forte do livro, que é a da responsabilidade de cada um, né? Isso. O texto bate de frente com aquele ditado popular da época. Como era mesmo? Ah, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que ficam ruins? Algo assim. Exatamente esse. E Ezequiel diz: não, a alma que pecar, essa morrerá. Cada um responde pelos seus atos. Ponto. Mas tem chance de mudar, né? Não é só condenação. Fundamental isso. Sempre tem a porta aberta para o arrependimento. Quem se arrepende vive. Não é um destino selado de jeito nenhum. E essa ideia de julgamento não fica só em Israel. O texto fala de outras nações também. Sim, fala de Amon, Moabe, e tem uma parte bem longa e detalhada sobre Tiro, aquela cidade super rica e poderosa. A queda dela é descrita assim, Com detalhes. muitos detalhes. Isso tudo para reforçar que Deus é soberano sobre todas as nações, não só sobre Israel. E aí entra a figura de Ezequiel como atalaia. A sentinela, o vigia na torre. Exato, aquele que tem que avisar do perigo. Se ele avisa e ninguém liga, o problema é de quem não ligou. Mas se ele não avisar, Aí a responsabilidade cai sobre ele. Uma metáfora poderosa sobre o dever de alertar, né? A responsabilidade profética. total. Mas olha, no meio de tanto aviso, tanto julgamento, o livro dá uma virada para a esperança, que é muito forte também. Sim, é verdade. Tem promessas incríveis ali.
Deus falando que vai purificar o povo, dar um coração novo, tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. Um coração que sente, que obedece. Isso! E mais, colocar o próprio Espírito dentro deles para ajudar a seguir os mandamentos. É uma transformação radical que ele promete. E a imagem mais famosa, talvez, seja aquela do Vale de Ossos Secos, né? Aquilo é... uau! Ah, sim. É impressionante mesmo. Aqueles ossos espalhados, secos, e de repente eles se juntam, criam tendões, carne, pele. E recebem vida. Viram um exército enorme. Uma imagem fortíssima da restauração de Israel. Uma nação que parecia morta no exílio, sem esperança nenhuma, sendo trazida de volta à vida por Deus. É muito poderoso. E essa restauração toda parece que culmina naquela visão final, bem longa, do novo templo. Exatamente. Uma descrição super detalhada, né? Medidas para tudo. Portões, pátios, salas, o altar. E aquele rio que sai do templo e vai trazendo vida por onde passa. Sim, esse rio é fantástico. Tudo isso, o templo detalhado, o rio, simboliza a presença de Deus restaurada, habitando de novo com seu povo, uma presença ordenada, santa, e a vida que flui dessa relação renovada. Por isso as regras para os sacerdotes, para a adoração, tudo focado na pureza necessária para estar perto de Deus. Então, se a gente fosse resumir essa viagem por Ezequiel, começamos com a glória de Deus, algo quase assustador. Passamos por avisos muito sérios, feitos de forma bem gráfica. Isso, os atos simbólicos. E a ideia forte da responsabilidade de cada um, julgamentos em Israel e fora. Mas, no fim, tem essa promessa incrível de renovação. Um coração novo, vida nova para os ossos secos e a presença de Deus ali, no meio do povo, simbolizada pelo templo e pelo rio. É fascinante essa tensão, né? O tempo todo, o juízo de Deus contra o pecado, que é muito sério, lado a lado com a promessa dele de restaurar, de dar esperança, e tudo baseado na soberania e na fidelidade dele, mesmo quando o povo falha. Fica então aquela reflexão, né? Como é que essa mistura de advertência tão dura com uma esperança tão radical de um texto tão antigo, como isso ainda pode fazer a gente pensar hoje? Sobre justiça, sobre consequências, responsabilidade e sobre a chance de um recomeço de verdade. É uma ótima pergunta para a gente continuar pensando a respeito. Uma questão bem atual, na verdade. Bom, esperamos que essa nossa conversa tenha ajudado a clarear um pouco as ideias de Ezequiel. Esperamos que sim. Valeu e até a próxima! Até mais!